O pobre de espírito não é aquele que se coloca pobre de espírito na condição de ser violentado. O pobre de espírito é aquele que se coloca diante de Deus reconhecendo a sua fragilidade. Eu olho para o outro e reconheço a pobreza de espírito, quando eu olho para mim e reconheço que também eu estou no mesmo lugar e na mesma condição dele. E aí a gente tem uma relação não de diferenciação, mas uma relação de identificação. Eu me identifico com o outro, porque o outro é semelhante a mim. Eu me identifico com o outro, porque o outro é tão filho quanto eu sou filho. Então o pobre de espírito nos traz uma lição riquíssima. A lição que, quando eu reconheço que sou pobre de espírito, é que eu vejo todas as pessoas no mesmo nível. E aí, nós podemos dar continuidade àquilo que Deus inaugurou, as relações horizontalizadas. Todos nós somos pobres de espírito. Bom dia a todos, bom dia a todas. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui para dialogarmos, conversarmos sobre um tema muito importante e que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender sobre esse tema de felicidade. E num país capitalista, é muito comum nós atribuirmos, eu me incluo nisso também, é muito comum nós atribuirmos a felicidade à nossa capacidade de acumular, né? Então, muitos de nós, inclusive, estamos mais preocupados em deixar algo palpável, visível para os nossos filhos, do que esse legado de honestidade, de moralidade, de ética que precisamos ter e que precisamos passar para os nossos filhos, valores, princípios sobre a condução da vida, sobre o existir neste mundo, que eu tenho sempre falado aqui de não graça. Então é muito difícil, talvez para você, também para mim, nos despirmos desta autossuficiência, desta capacidade, e para aqueles que têm, sair do lugar de superioridade na relação com os mais simples, na relação com os mais pobres, na relação com os discriminados, na relação com o negro, com o preto, na relação com os mais oprimidos. É bem difícil isso. E o Evangelho exatamente vai na contramão de tudo isso. Então, se você entende que o Evangelho, ele nos dá a capacidade para manter o status quo da nossa sociedade, estamos bastante equivocados em relação à proposta do Evangelho, porque a proposta do Evangelho é de inclusão, é de trazer para junto de nós todos e todas, sem discriminação e sem preconceito, para viver a dimensão do reino de Deus. A dimensão do reino de Deus, não há espaço para alguns, não há espaço para poucos. A dimensão do reino de Deus é para todos, todos. Não tem como não convocar as pessoas para viver essa dimensão do reino de Deus. Então, quando eu me propus a falar sobre felicidade a partir do olhar de Mateus, capítulo 5, você já pode abrir aí a sua Bíblia, né? Ou acessar a sua Bíblia, não importa de que fonte, de que objeto, né? Seja físico ou online, não importa. Importa que você tenha acesso ao que nós queremos transmitir nesta manhã a partir desse texto. Eu tenho falado aqui, esse é o terceiro domingo que estamos falando sobre felicidade, a partir do capítulo 5 do livro de Mateus. E eu falei para vocês que é o Deus que se propõe
e que se propôs, inclusive, quando se tornou gente, a se tornar pequeno. O Deus que se apequenou para, primeiramente, se humanizar. Segundo, para caber dentro da barriga de uma mulher. O Deus que se tornou pequeno para caber no ventre de uma mulher. O Deus que se tornou ser humano e se tornou pequeno para se tornar ser humano. O Deus que continuou sendo pequeno, quando muitas vezes foi humilhado, quando na verdade ele poderia usar como prerrogativa principal a sua própria divindade, o seu próprio ser, a sua própria posição diante da Trindade. O Deus que se tornou pequeno para viver a experiência da morte. Jesus, ser humano de verdade, ele teve a experiência da morte. Quantos querem hoje viver a experiência da morte? Eu espero que você não queira viver isso, mas vamos passar por isso inevitavelmente. E Jesus sabia a angústia da morte. Tem um filósofo que diz que a nossa angústia é a angústia da morte. E o nosso movimento é para que nós nos afastemos dessa experiência de morte. Aí vem a atividade física, aí vem o psicólogo, aí vem, os exames, as baterias de exame, aí você busca, vai no posto de saúde, tenta de alguma maneira e prepara de repente uma comida que seja mais saudável para você. A gente vive lutando contra a morte, mas todos os dias nós morremos. Todos os dias nós morremos um pouco. Então não tem como. E esse Deus se tornou pequeno para viver a experiência da morte. E eu digo para você, que este Deus ainda continua pequeno, quando Ele, decididamente, Ele permanece dentro de nós. Ele se torna pequeno ainda, quando Ele decide viver dentro de nós, não pelos próprios méritos que temos, não pela nossa performance espiritual, não pela nossa capacidade de realizar e de ser, mas pelo fato de nós, pelo menos eu quero que você saia daqui, se sinta esse pobre de espírito. Porque aquele que se sente, ou aquele que se posiciona no lugar como pobre de espírito, ali há espaço para Deus habitar, para Deus se apequenar dentro de você. Então esse Deus que se propõe a fazer isso por nós, não pelos nossos méritos, não pelos nossos próprios esforços, não pela nossa capacidade de acertar. Deus não habita em você pela sua própria essência de ser humano. Deus habita em você porque Ele te ama. Deus habita em você porque Ele é graça e misericórdia. E por isso que Deus habita em você. Por isso que Deus habita em nós enquanto comunidade de fé. Então, Mateus capítulo 5, eu vou ler aqui na versão que eu me propus hoje a ler, nesta versão aqui, eu nem falei para ti, né, Rafael? Que é, como é o nome dessa linguagem mesmo? Sempre esqueço. A mensagem. Tens aí? Não? Então vocês vão escutar e depois vocês vão ver aqui, tá bom? Capítulo 5 do livro da Bíblia, a mensagem, que diz assim: quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Na versão diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito,
pois deles é o reino dos céus. Existem algumas visões teológicas em relação a essa felicidade. E uma delas que eu mais me aproximo, e eu acredito, é a bem-aventurança como uma jornada, como uma caminhada, como uma marcha na direção do reino de Deus. O reino de Deus foi implantado neste mundo. Como diz até o Ed René, ele diz assim, que agora, mas ainda não. Vivemos o reino de Deus, porque precisamos entender que a caminhada com Jesus é uma vivência do reino de Deus, aqui neste mundo, mas ela não tem a sua completude, ou ela não finaliza neste mundo, ela não tem o seu fim neste mundo. Por isso que agora, mas ainda não. Porque a plenitude do reino de Deus vai se dar a partir do momento que o reino de Jesus se estabelecer definitivamente neste mundo, nesse tempo. E isso vai se dar para aqueles que acreditam, né? Pelo menos eu acredito, quando ou na morte ou em vida nós tivermos um encontro com este Jesus. Então, a caminhada, a jornada, a marcha é em direção a quê? É em direção ao reino de Deus que ainda não foi consumado. Então, dia a dia, a vivência, a nossa caminhada, a nossa jornada, ela precisa ir em direção a este reino de Deus. Então, a felicidade como uma marcha contínua, a partir do momento que eu caminho com esse Jesus, que é o rei deste reino. Então, a gente precisa confiar, mas sobretudo a gente precisa viver a dimensão do reino de Deus neste mundo. E a gente vai construir isso aqui, que eu quero que você saia daqui com esse pensamento. Mas quando o texto diz assim, o pobre de espírito, ou dessa versão diz assim, aquele que nada tem a oferecer. O que seria esse pobre de espírito? Seria exatamente aquela pessoa que se vê ou se enxerga na completa, total e absoluta miséria. Eu queria que o Rafael colocasse aí Isaías capítulo 61. Quem seria esse pobre de espírito? É aquela pessoa que reconhece no seu lugar, na relação com Deus, que este Deus tem tudo, e esta pessoa, que sou eu e você, não temos nada. Então, se nós entendermos o nosso lugar na relação com Deus, que inclusive os 4 primeiros versos desse texto, das bem-aventuranças, diz respeito à nossa relação com Deus. Como nós nos enxergamos, como nós nos olhamos nesta relação com Deus. Isaías 61, apresentado por Lucas no capítulo 6, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O pobre aí é o pobre mesmo, é o pobre de verdade, é aquele economicamente sem recurso. Mas quando diz o quebrantado, é aquele que está machucado, é aquele que está partido. E aí esse partido, esse quebrado, esse machucado, é esse Jesus que se propõe a alcançar através do Evangelho, para que esse Evangelho, a partir disto, ele possa viver essa dimensão do reino de Deus. Então olha só, o pobre de espírito é aquele que se vê quebrantado, quebrado, em que olha para si mesmo e diz assim: eu não consigo, eu não dou conta de viver a minha existência,
Eu não dou conta de viver neste mundo. Eu não dou conta de tantas demandas. Eu não dou conta de existir. E muitos, na verdade, não conseguem dar conta de existir. Porque é muita coisa. A nossa humanidade não dá conta de viver isso, gente. E às vezes precisamos buscar apoio, suporte psicológico, psiquiátrico, suporte da comunidade de fé, suporte da família, suporte uns dos outros. Isto denuncia, inclusive, a nossa condição humana. Então saiba que você não vai dar conta de tudo nunca. E quando nós entendemos que nós não vamos dar conta de tudo nunca, nós nos colocamos no lugar de bem-aventurados os pobres de espírito. Se temos alguma coisa, e na verdade, corrigindo, temos, é porque o Espírito de Deus soprou sobre nós e nos trouxe Jesus Cristo ressurreto. Na nossa miséria, mesmo na nossa condição humana, o Espírito soprou e o Espírito trouxe Jesus para dentro de nós. Então não é uma condição meritocrática, quando diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, e por eles serem pobres de espírito, eles terão uma recompensa, e a recompensa é o reino de Deus. Não é isso. Não é isso. Eu vivo o reino de Deus, ao contrário, e por isso sou pobre de espírito. Eu vivo o reino de Deus e reconheço a minha miséria. Por viver o reino de Deus neste mundo, eu sei quem eu sou. Eu sei o que sou. Eu sei o que faço. Eu sei o que faço na escuridão, quando ninguém me vê. É importante dizer isso aqui agora. É muito comum para aqueles pobres de espírito, ele diz assim: Senhor, tu sabes quem eu sou, né? Tu sabes que eu sou um miserável, né, Senhor? Tu sabes que eu sou um pobre pecador, né? Tu sabes que eu sou, muitas vezes, cruel, né? Tu sabes que muitas vezes eu sou violento, né? Tu sabes que muitas vezes eu discrimino e sou preconceituoso, né? Tu sabes que algumas vezes eu sou machista, né? Tu sabe que algumas vezes eu sou duro com as pessoas, né? Uma coisa é você se colocar diante de Deus nessa situação. Este é o pobre de espírito, que não tem meias palavras com Deus. Não existe esse negócio de... cara, eu preciso falar um negócio para ti, sabe, Deus, porque... tu sabes, eu estou até sem graça de falar para ti, porque isso, fico constrangido da tua santidade, eu falar que eu sou eu vou fazer a linguagem de hoje de Paulo, tá? Eu sou um cocô. Paulo diz que é o esterco, né? É isso que eu sou. É diferente quando você chega com alguém e diz assim: você é um idiota, você é um machista, você é violento, você é louco, você é doido. Como é que a pessoa vai reagir? Dá vontade de arregaçar a manga, né? Porque a outra pessoa está sendo violenta com a gente também. O pobre de espírito não é aquele que se coloca pobre de espírito na condição de ser violentado. O pobre de espírito é aquele que se coloca diante de Deus reconhecendo a sua fragilidade. Esse é o pobre de espírito. É importante você não confundir alhos com bugalhos. Então esse pobre de espírito, quem é esse pobre de espírito da verdade? Porque o texto da Bíblia, porque o texto bíblico fala pobre?
Porque ele usa esse recurso para ilustrar a nossa condição diante de Deus. Porque muitas vezes, gente, a riqueza torna o próprio ídolo e divindade de muitos. Imagina o rico, eu não estou dizendo aqui que todos os ricos são assim, ou que pensam assim, ou que se comportam assim, não estou falando sobre isso. Mas que na verdade a riqueza se tornou o ídolo desse mercado cruel, violento, competitivo. Ganha quem chegar na frente, ganha quem for mais esperto, ganha quem for mais capaz de colocar o outro atrás dele, ganha quem for mais cruel e duro nesse mercado da concorrência. Isso não é reino de Deus. E a riqueza para essa pessoa muitas vezes tornou o seu próprio ídolo, o Deus que apalpa, o Deus que é visível. Esta é a riqueza. Por isso que Mateus diz, é o pobre, é da sua condição, não o pobre de recursos financeiros, porque quem fala isso é Lucas. É o pobre da sua condição. Às vezes o pobre é rico, na sua posição de arrogante, na sua busca constante e permanente pelo ídolo da riqueza, e aí ele não se torna o pobre de espírito. Então o pobre de espírito não tem relação com a sua capacidade de acumular, mas com a sua capacidade de ser e de se apresentar diante do Deus que é rico. E aí a coisa começa a ter outra configuração. A coisa começa a ter um outro olhar. Porque quando eu me coloco neste lugar de pobre de espírito, eu olho para o Mateus, cadê o Mateus? Mateus, eu olho para o Emerson, eu olho para Maria, eu olho para José, eu olho para Ricardo, eu olho para Paulo, eu olho para o Daniel, e vejo também que ele também é um pobre de espírito. Que ele é tão pobre quanto eu sou pobre. Eu olho para o outro e reconheço a pobreza de espírito, quando eu olho para mim e reconheço que também eu estou no mesmo lugar e na mesma condição dele. E aí não tem classe social. E aí não tem branco e preto. E aí não tem rico e pobre. E aí não tem quem é alto e quem é baixo. E aí não se trata de superioridade e inferioridade. Então o pobre de espírito nos traz uma lição riquíssima. Riquíssima. Que lição é essa? A lição que, quando eu reconheço que sou pobre de espírito, é que eu vejo todas as pessoas no mesmo nível. E aí nós podemos dar continuidade àquilo que Deus inaugurou, as relações horizontalizadas. Todos nós somos pobres de espírito. Relações horizontalizadas. Ninguém é mais alto que ninguém, ninguém é superior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais santo que ninguém, ninguém é mais pecador que ninguém. Não existe nas relações horizontalizadas isso. Nas relações horizontalizadas, todos são pobres de espírito. Nas relações horizontalizadas, todos são pecadores, inclusive o pastor David. Paulo, inclusive, vai dizer isso. Está vendo aqui vocês? Eu sou o mais pobre, eu sou o maior dos pecadores. Então não adianta você olhar para o outro nessa posição de superioridade. Não adianta você olhar para o outro na sua condição de cara mais santo do que o outro. Não adianta, portanto, você apontar e sair apontando quem é santo e quem é pecador. Não adianta você ter uma atitude separatista.
Não adianta você ter uma atitude exclusiva. Aqueles que seguem, aqueles que não seguem, aqueles que são santos, aqueles que não são santos, aqueles bons e aqueles maus. Todos nós somos pobres de espírito. Todos nós estamos na mesma linha. Todos nós fazemos parte de uma mesma régua. Esse é o pobre de espírito. Então, quando nós reconhecemos a nossa condição, nós também reconhecemos a condição do outro, e aí a gente tem uma relação, não de diferenciação, mas uma relação de identificação. Eu me identifico com o outro, porque o outro é semelhante a mim. Eu me identifico com o outro, porque o outro é semelhante a mim. Eu me identifico com o outro, porque o outro é tão filho quanto eu sou filho. Eu me identifico com o outro, porque o outro é tão ser humano quanto eu sou ser humano. Aí, cara, a coisa muda. Meu pensamento vai para outro lugar. O meu comportamento vai para outro lugar. Então, como é que você vê o outro? Como você vê a sua esposa? Como você vê a mulher? Todos são no mesmo nível. Relações horizontalizadas. Como você vê a mulher? Aqui. Como você trata a mulher? Aqui. Como a vida vê a mulher? Aqui. Como? Relações horizontalizadas. Não tem espaço para discriminação. Não há espaço. Sabe de uma coisa? Às vezes minha mulher é submissa a mim. Aí você diz, caracas, mas você acabou de falar, né? Relações horizontalizadas? Sim. Às vezes ela é submissa a mim. Às vezes eu sou submisso a ela. Mas por outro lado, eu sou mais forte que ela. E aí eu tenho que proteger a minha mulher. Eu me lembrei aqui de uma situação. Eu namorava uma... Minha esposa não está aí não, né? Eu namorava uma garota, isso tem tempo. E aí eu, desfilando com ela ali na praça do Can, né? Ali na Nazaré, onde fica a Basílica, de mãos dadas, aí um garoto que vivia em situação de rua, passou por ela e mexeu no corpo dela. Aí eu, que isso, não sei, quando eu virei, aí se juntaram quanto? 5, 6. Aí eu disse, desculpa aí, deixa eu seguir o caminho. Eu tenho que proteger a minha mulher, não é a minha mulher, tá? Eu tenho que proteger a minha esposa, eu tenho que proteger a quem amo. Mas esta relação de cuidado não significa relação de opressão. Essa relação de cuidado não me dá o direito de violentar, de ser violento psicologicamente. Não me dá esse direito. Então, quando eu me coloco na posição, eu sou um pobre de espírito, as nossas relações começam a se estabelecer relações de amor e justiça. Segundo, quem é pobre de espírito, não significa que eu sou pobre espiritualmente. Veja só, eu não posso me colocar no lugar de, eu estou nesse lugar de pobre de espírito e por esta razão, por este motivo, eu sou rico espiritualmente. E por ser rico espiritualmente, olha só, a minha religião é melhor que a sua. Existe uma discussão boba neste novo tempo,
de calvinistas, arminiano, é uma briga, quem é calvinista, eu sou mais bíblico que você, essas bobagens de discussões teológicas que não leva a lugar nenhum. Eu sou universalista, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu tenho base bíblica para isso. Essa bobagem teológica. Isso é tudo bobagem teológica. E aí, por você ser pobre de espírito, você se coloca num pedestal superior religiosamente. Eu sou de uma igreja e que tem todos os... Ela não é uma igreja religiosa. Somos nós aqui, por exemplo. Nós lutamos contra a religiosidade. A nossa caminhada aqui com Jesus é para que todos os dias a gente possa se despir dessa religiosidade que adoece, corrigindo, porque religiosos somos e a religiosidade é importante e ela dá sustentação para viver a dimensão da espiritualidade, como eu falei ontem à tarde aqui. Ela é importante, não é ruim não. Ela se torna um desserviço à espiritualidade quando a pessoa diz: eu não quero mais viver a minha espiritualidade, porque a religião ou a religiosidade não dão mais conta disso, então eu fico desacreditado de viver a espiritualidade. É um desserviço à espiritualidade. Então, nesta jornada de reino de Deus, de reino dos céus, é que eu não posso olhar para a religião do outro e dizer: olha, a sua religião é isso, a sua religião é diabólica, a sua religião é ofensivo, é violento. Sabe qual é a relação que precisamos ter com as pessoas? É a relação da vivência do Evangelho. E o Evangelho é amor, o Evangelho é aquele que se coloca na posição de cuidado, de abraço. Eu não estou dizendo que você vai deixar de falar aquilo que você acredita, aquilo que faz sentido para você. Mas você não pode desprezar, ou minimizar, ou discriminar, ou ter alguma atitude preconceituosa em relação à religião das pessoas. Porque aí você está se colocando no lugar de espiritualmente rico. Eu sou rico espiritualmente, e você é pobre espiritualmente. Aí vem as acusações. Então o pobre de espírito, ele sai desse lugar da superioridade para o lugar do igual, da igualdade. Jesus tem falado aqui, inaugurou as relações igualitárias, e o pobre de espírito vive essa relação de igual, no tratamento, no olhar, no acolhimento, no abraço, na atitude, no serviço. Então, o pobre de espírito é aquele que assume sua nova atitude e postura diante de Deus. É um novo movimento, é uma nova atitude, é uma atitude de pobreza. O que é que eu tenho para oferecer para ti, Deus? Nada. Como é que eu posso cativar a tua presença, ou como é que eu posso influenciar, Deus, que você esteja mais junto de mim? Nada, porque somos pobres. Essa deve ser a nossa relação com Deus, e essa deve ser a nossa relação uns com os outros. Se eu sou pobre, e você também é um pobre de espírito, caminhemos juntos em direção ao reino de Deus. E caminhando aqui para encerrar, a felicidade está na certeza do cuidado. No cuidado de quem? No cuidado de Deus. Salmo 40, 17 diz assim, quanto a mim, sou pobre e necessitado. Preste atenção. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Deixa eu abrir um parênteses aqui antes de continuar. Me fez pensar uma coisa aqui que hoje pela manhã, fazendo uma revisão, ainda acrescentando algumas coisas, pensando e pedindo a graça de Deus. Todas as vezes que eu subo aqui eu fico nervoso, né?
Essa é a minha relação com Deus. Deus, eu estou nervoso porque eu estudei, eu me preparei, mas eu não sou capaz, eu posso falhar, então eu preciso de Ti. Não sou suficiente. Então por isso que eu subo nervoso. Eu quero cultivar isso aqui, Senhor, eu quero ficar nervoso todo o tempo, porque isso mostra a minha dependência de Ti. Isso denuncia o quanto eu sou dependente de Ti. Não dá para viver sem o Senhor. Não dá. Se você pensa que você pode viver a sua existência longe de Deus, cara, você está caminhando para um lugar da infelicidade. Quem dá felicidade e sentido para a vida não é este mundo, porque nós não fomos feitos para ele, fomos feitos para a eternidade. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão, quando as pessoas perguntam, você tem certeza da salvação? Aí nós, a maioria, pelo menos dos batistas, diz assim, eu tenho certeza da salvação. Aí muitas vezes eu falei isso, eu tenho certeza da minha salvação. Muitas vezes eu ensinei sobre isso, eu tenho certeza, tenha certeza da sua salvação. É como se esta capacidade de fé, essa produção de fé e de certeza residisse em mim, habitasse em mim, fosse gerada por mim. E às vezes nós nos apegamos a esses conceitos e nos comportamos de uma forma totalmente diferente daqueles que vivem a dimensão, o aspecto da salvação. Do tipo, eu sou salvo, então, cara, Jesus já pagou o preço por mim, então eu vou viver a vida de qualquer jeito. Eu não devo satisfação para ninguém. Eu vou viver a minha vida independente. Não dependo do outro para viver, eu dependo do outro para viver. Deus colocou isso em mim. Eu dependo de você para viver. Eu dependo das pessoas para existir. Eu não vivo neste mundo sozinho. As pessoas não são objetos, as pessoas são pessoas. E muitas vezes a gente traz esses conceitos para nós e a gente vive, cara, um mundo totalmente diferente. Porque eu tenho certeza da minha salvação. E Tiago vai falar que a salvação, ela tem uma produção. E a produção da salvação é boas obras. A salvação produz boas obras. A salvação é olhar para o outro e dizer assim, como é que eu posso ajudar esse cara? A salvação, ela produz em mim um olhar de misericórdia. A salvação produz em mim, e ao olhar para o outro, diz assim, caramba, é tão sofrida a vida desta pessoa, como eu posso trazer alívio? É tão seca a vida desta pessoa, essa pessoa me transmite tão sequidão, mas como é que eu posso levar um copo d'água para a sua alma, para essa pessoa? Como eu posso me inserir na dimensão do reino de Deus? Como eu posso? Como eu posso viver o evangelho de Jesus? Como eu posso? Então eu quero ensinar algo diferente para vocês hoje. Não tenha muita certeza da salvação, porque a sua confiança vem de Deus. Se apegue nesta confiança, Senhor, eu sou esse pobre, pecador, cego, nu, pobre de espírito, eu preciso de Ti, Senhor. Então eu não tenho como produzir essa certeza, então me ajuda na minha caminhada a viver a partir daquilo que Tu fizeste por mim. É a salvação. Então quando Isaías fala, quanto a mim sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Eu gosto mais de uma outra versão que diz, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor se importa comigo. Não no meu lugar ou na minha condição autossuficiente, que eu sou capaz, que eu sou competente, que eu sou habilidoso, que eu sei falar bem, que eu sou um bom profissional.
Não. Está na minha capacidade de esvaziar a mim mesmo, para quando eu enxergar e olhar para mim, eu possa ver Deus. Para quando eu olhar e me enxergar na minha relação com as pessoas, eu possa ver Deus. Porque tudo é sobre Jesus e nada sobre mim, nada sobre você. Porque quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos, aí haverá espaço para habitação e desse Deus que começa a ocupar os lugares, os lugares na relação com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua noiva, com o seu noivo, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu amigo, com a sua amiga, com a sua igreja, com a sua família, com a sociedade. Quando você olha para você, quem você enxerga? Você enxerga mais você ou você enxerga mais Deus? Cara, se você está olhando para você, enxergando mais você, você não é pobre de espírito. Que sejamos a comunidade do reino de Deus, que caminhe nesse reino, e por nós caminharmos neste reino, nós assumimos o lugar de pobres, miseráveis, cegos e nus, mas todos os dias revestidos pelo amor maravilhoso e sempre presente de Jesus, o Cristo ressurreto. Amém? Amém significa, você concorda comigo? É assim seja mesmo? Então leve isso para a sua vida, leve isso para você. Podemos cantar uma canção? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Então, já que somos a comunidade do reino de Deus, queremos viver essa dimensão do reino de Deus, já que todos são aqui pobres de espírito, é o lugar que nós queremos habitar para o resto das nossas vidas, já que nós vivemos as relações horizontalizadas, da igualdade, da semelhança, então vamos nos abraçar. Olhe para o seu amigo aí do lado, da frente, e diga: eu sou pobre de espírito e quero te abraçar, porque eu quero viver a dimensão do reino de Deus. Com vocês. Senhor Deus, é muito bom estar aqui, é muito bom poder servir, e é muito bom poder compartilhar o que nós acreditamos, e aquilo que nós acreditamos dia a dia possa fazer sentido não apenas para vivermos a interioridade da vida, mas sentido para viver a exterioridade nas relações com as pessoas.
Queremos ser esta igreja, queremos ser gente com gente. Nos ajuda, em nome de Jesus.